Por que que quando as pessoas terminam o relacionamento com o narcisista, ela fica tão melancólica, mesmo sabendo que ele não a amava? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem a vinheta. Por que quando uma pessoa ela termina um relacionamento com um narcisista, ela fica triste, né? Sabe, é como se rompesse um tecido existencial. E parece que a vida dessa pessoa perdeu sentido. Praticamente sim. Porque o relacionamento que uma pessoa tem com um narcisista, embora não perceba, ela é mais de dependência emocional do que de amor. Porque o narcisista, ele percebe pela postura de uma pessoa quando essa pessoa ela é totalmente carente. Não se esquecendo que o narcisista sabe ler muito bem a postura de uma pessoa. Quando o narcisista vai se relacionar com uma pessoa, muitas vezes a pessoa não percebe que o narcisista, primeiramente, estudou tudo sobre essa pessoa. Ele tem mania de ser uma espécie de rato de biblioteca, sabe? As pessoas que são rato de biblioteca, as pessoas estudam tudo sobre aquilo que ela quer saber, sobre determinado assunto. E o narcisista não é muito diferente quando vai se relacionar com a mulher, né, do qual ele tem interesse. Ele vai procurar saber tudo dos seus interesses, dos seus gostos, né, das suas manias até mesmo. Então, o narcisista ele percebe muito bem quando uma pessoa tem dependência emocional. Eu tenho até um vídeo, né, no meu canal em que falo a respeito sobre as 5 características dos dependentes emocionais, que vocês podem até ver. Mas interessante que quando uma pessoa vai se relacionar com o narcisista, à primeira vista, essa pessoa ela não está se relacionando com uma pessoa, ela está se relacionando com um personagem, verificando que o narcisista não está sendo autêntico com você. Ele primeiro procurou tudo a seu respeito para poder chegar até você e até mesmo você ficar deslumbrada. E a pessoa, quando fica deslumbrada com o narcisista, à primeira vista, a pessoa fala que conheceu o homem ou a mulher da sua vida. Como ambos podem ter tantas afinidades, né? E a pessoa que ela é carente emocional, ela não percebe o quanto ela está sendo usada. Verificamos que o narcisista ele não tem nenhuma empatia. Ele está usando você apenas como meio para satisfazer os próprios desejos. Então, o narcisista, quando vê uma pessoa, o que ele vê? Ou o narcisista, ou a narcisista, porque também tem muitas mulheres que são, né, eles se utilizam, por exemplo, da empatia da pessoa para poder subjugá-la, né, enganá-la, né, e sempre colocar essa pessoa em xeque-mate, e sempre deixar essa pessoa totalmente, como eu posso dizer assim, confusa, dividida. Porque o narcisista, primeiro, quando ele vai lhe conhecer, ele lhe dá um banho de amor, na verdade, né? Dá um banho de amor, carinho e afeto, e você se sente totalmente conquistada por ele. Então, quando o narcisista te ganha, aí a partir de então ele começa a tirar a sua máscara e começa a mostrar as suas verdadeiras características. E essas características, elas são não escancaradas de vez, mas sim com algumas escusas, algumas desculpas, colocando você em xeque-mate. Por que isso? Ele faz isso para sempre colocar na sua cabeça que você é que deturpa a relação e que ele sempre é a vítima. Você não entende a interação de uma pessoa que está totalmente apaixonada por você. Visto que quando a pessoa é carente emocionalmente, ela está, na verdade, coberta por um véu, né? Que é o véu da paixão, é o véu da imagem que o narcisista criou para que ela pudesse ver. Ela não vê o narcisista, ela vê o papel que ele cria.
né? O teatro que ela cria. Conforme o tempo, a mulher vai, ou o homem também, com o tempo, vai descobrindo, na verdade, que é um narcisista. Mas ele vive muito mais por aquilo que ele representa do que por aquilo que ele é. Porque o narcisista, ele é uma pessoa totalmente desfragmentada. É uma pessoa que, por exemplo, não tem uma imagem própria, não é uma pessoa totalmente autêntica. Ele sempre é uma espécie de camaleão. Ele vai estudando as pessoas e ele vai usando técnicas para poder conquistar essas pessoas. O relacionamento do narcisista com as pessoas é totalmente automático. Ele conhece o ponto de fraqueza das pessoas e ele mimetiza essas sensações. E as pessoas caem, né, nos seus delírios. Por quê? Porque o narcisista ele é um ótimo intérprete. Né? Ele tem uma arte muito grande, que é a arte da hipocrisia. Ele fala aquilo que não sente. Ele é totalmente dissimulado, mas a pessoa, a princípio, não percebe, porque, a princípio, essa pessoa caiu no charme dele, né? Caiu nas suas promessas de amor, nos seus encantos. Então, qualquer deslize que essa pessoa comete, na verdade, não é porque o narcisista fez, é porque essa pessoa não consegue compreender, na verdade, o amor que o narcisista tem por ela. E essa pessoa não consegue compreender, né? Interessante que uma pessoa normal, ela é totalmente empata. Né? O narcisista, ele não é. Então, uma pessoa empata, ela sempre tenta se adequar ao outro. O que significa isso? As pessoas, elas têm um costume de dizer que o amor muda as pessoas. Sabe? Principalmente a mulher. A mulher tem no seu inconsciente, se ela encontra um homem que tem um certo problema, ela acredita que o amor dela possa melhorar essa pessoa, possa consertar essa pessoa. E o narcisista sempre vai usar isso ao seu favor, porque as pessoas realmente elas não mudam, as pessoas são o que são. Visto que o narcisista, tá? O transtorno narcisista, a pessoa já nasceu assim. E as pessoas muitas vezes têm um ideal, né? Um ideal até nobre, né? Achar que alguém possa mudar, mas as pessoas não mudam. E a pessoa sempre vai tentar mudar o narcisista, visto que pode ser com amor, com devoção, com coerência e sempre dando mais uma oportunidade. Mas cada vez que essa pessoa faz isso, para o narcisista é um balde cheio para ele poder drenar toda a energia, né? Dessa pessoa. E o interessante é que após isso o narcisista ele vai te moldando com o tempo. Como você acha que você pode mudar o narcisista? O narcisista ele vai te deixando mais confuso. Então o empata na mão do narcisista ele é mais confuso. Por quê? Porque temos as nossas emoções, nós temos os nossos sentimentos e somos levados por ele. Então o narcisista ele usa muito esses sentimentos para poder te moldar e mostrar que você está sempre errado, fazendo você até mesmo entrar numa crise. Então, com isso, ele coloca sempre os seus valores e as suas crenças em dúvida. Os valores que foram, né, lhe passados por seus pais, né, pelos seus pares e pelos seus avós. Né? Então, ele sempre vai colocando na sua cabeça que as coisas não é como você acredita, mas sim como as coisas realmente são, visto que o narcisista ele sempre vai deturpar a sua crença e o seu valor, né? Então com isso você se sente totalmente perdido. Então a revolta e a tristeza que uma pessoa sente quando termina com o empata, né, a pessoa vai ficando totalmente melancólica. Por quê? Porque a pessoa quando ela se envolveu com o narcisista, ela fica totalmente triste porque ela consegue ver o narcisista em sua forma real e que na verdade ela apenas se apaixonou por uma imagem que ela criou dele. Então a pessoa se torna totalmente viciada. Ela se torna viciada em um amor falso, em uma falsa valorização. Então com isso a pessoa começa a sentir raiva até de si mesma. Por quê? Porque a pessoa quando se apaixona, né? Isso acontece com todo mundo. A pessoa coloca um valor no outro que não é do outro, é dela. É minha sensação de me sentir bem me faz
colocar um valor no outro, que essa pessoa é boa. Se essa pessoa me dá prazer constantemente, essa pessoa é boa. Se essa pessoa me dá tristeza, essa pessoa é uma pessoa má. Olha aqui uma coisa interessante o que acontece nos nossos relacionamentos. Então nós idealizamos as pessoas. Na maioria dos relacionamentos, nós sempre idealizamos as pessoas. As pessoas não são o que elas são. Na verdade, elas são o que a gente quer que elas sejam. Então, quando a gente nos frustra com essas pessoas nos relacionamentos, os relacionamentos, na maioria das vezes, ele se desembota. E você conhece a pessoa como ela é. Então, aí a partir daí, em vez de amar mais, o que acontece? Você está conhecendo a pessoa, mas em vez de você amar mais, você se frustra. Então, quanto mais você conhece o narcisista, mais você se frustra e mais você começa a ter raiva acerca de si. Por quê? Porque você apenas amou uma ideia que você criou sobre o narcisista. Então, é por isso que você vai entrar nesse processo de culpa, nesse processo de melancolia, esse processo de ódio de si mesma e até mesmo pensar, meu Deus, como eu fui idiota, como eu não percebi. Na verdade, as pessoas não percebem. As pessoas, quando estão apaixonadas, elas não são levadas pela razão. Elas apenas são levadas pelo sentimento que sente e também elas é levado pela projeção que o outro cria. Porque uma pessoa, quando se relaciona com você, ela tem a noção de passar algo que ela não é, mesmo de modo inconsciente. Eu digo isso uma pessoa normal, tá? Mas o narcisista não. O narcisista ele faz totalmente o contrário. Ele sabe que ele não é uma pessoa boa, ele não sabe que é uma pessoa amável, mas ele usa essa projeção que você cria acerca dele para que você se torne preso ou presa, né? Acerca das próprias projeções que cria acerca dele. Então, é muito difícil, nesse caso, poder se desvencilhar. E a pessoa entra nesse estado de melancolia. Mas a pessoa sim consegue, né, se desvencilhar. Por quê? Porque quando termina o relacionamento, é uma espécie de luto. Todo mundo passa por esse luto. Mas a pessoa que passou pela mão de um narcisista, o seu luto é muito mais forte, muito mais pesado. E com isso as pessoas começam, né? Principalmente as pessoas que se relacionam com narcisistas e se frustram, na maioria das vezes, com todos os outros relacionamentos, a pessoa vai se tornar neurótica e achando que todo o homem ou toda a mulher é narcisista. Mas você apenas está agindo assim mediante um trauma, né? E os traumas não podem ser curados, mas os traumas sim podem ser tratados, né? Eles podem ser tratados com paciência, aprender, né, até mesmo se desculpar, né, por um determinado erro, que muitas vezes até não foi culpa sua, aprender a se amar, aprender com os próprios erros, aprender a se perdoar e dar uma chance nova para si, para poder começar um outro relacionamento. Na verdade, na vida nada é fácil, totalmente no campo dos relacionamentos. Mas se uma pessoa não dá uma chance para si mesma, nunca poderá descobrir o seu verdadeiro amor. E eu digo verdadeiro amor, não é esse amor ideológico. Todo amor ele se envolve em trancos e barrancos, tem as suas dificuldades. Mas quando há amor, há um equilíbrio entre ambas as partes. Ambos se doam. No caso do narcisista, não. O narcisista, quando ele acaba o relacionamento com você, ele vai se adaptar a uma outra pessoa. Não se esquecendo que o narcisista é sempre um camaleão. Ele sempre vai se adequar às pessoas que podem sustentar o seu desejo, suprir aquela sua carência que nunca se acaba. Então, por isso que para ele, cada pessoa que ele se relaciona, para ele essa pessoa é apenas mais alguém que ele possa usar a seu bel prazer. Então ele não respeita ninguém. Conquanto que uma pessoa que é empata por causa do narcisista, ela nunca mais se desenvolve ou se relaciona com outra pessoa. Na verdade, temos que aprender com os nossos erros e dar sempre uma oportunidade para si, para ter novos relacionamentos e novos
e novas perspectivas de vida. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, dê um joinha, se inscrevam no nosso canal, ajude esse canal a crescer, né? E nos sigam também na verdade no Facebook. No Facebook nós temos, né, o nosso canal Para Pensar é Necessário Repensar, né? E nesse canal do Facebook falamos sempre sobre filosofia, psicologia e psicanálise. E também temos o nosso canal também no TikTok, que é @MauricioAmorim1974. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.